Beleza, valeu. Pronto, pode seguir aí. A gente já está vendo a tua tela. Tá, beleza, gente. Então, olha só, o objetivo aqui é falar dos processos, né, que ocorrem no faturamento, né, de forma bem macro, assim, nada muito aprofundado, tá? Só para vocês terem uma noção dos processos de faturamento. Boa tarde. Então, oi, boa tarde. Bem, É a Flávia. Opa, beleza, Flávio. Então, olha só, eu peguei aqui uma apresentação, né, que a gente já tinha pronta, feita, e ela é dividida pelos canais de distribuição que a gente faz o faturamento em si, né, do terminal. Então, são 4 canais: importação, exportação, operação portuária e navio químico, né? Não sei se todo mundo aí já ouviu falar do navio químico. Então, na importação, a gente aqui no faturamento, a gente subdivide em estimativa de cálculo e o faturamento em si, tá? Inclusive, a gente tem CLAs diferentes para cada um, tá? Então, olha só, falando de cálculo de armazenagem, né, estimativa de cálculo, a gente tem aqui, ó, a nossa instrução de trabalho, que ela é mais detalhada, tá? Ela passa praticamente um tutorial, tá? Do que tem que fazer na estimativa de cálculo, né? Então, aqui tem os termos utilizados, né? O que cada sistema representa, o RP, SAP, transação, tipo de documentação, né? Beleza, vamos pular tudo isso. Estimativa de cálculo é o seguinte: a gente inicia a estimativa de cálculo a partir do momento que o cliente ele solicita para a gente, né? Ele passa um e-mail e fala: olha, eu quero que vocês estimem o valor da minha carga até uma determinada data, porque eu vou retirar lá do terminal, eu quero saber quanto eu tenho que pagar, né? Então, no fluxo atual, né, essa demanda ela vem para a gente a partir do e-mail. Né? O cliente demanda, ele envia um e-mail para a gente, né, anexando a documentação de registro, né? Eu não vou me aprofundar em o que cada um significa, tá? Ele pode ter SEMA DI, DTA, DSI, enfim, são vários documentos de registro que o cliente faz junto à Receita Federal. Então, ele passa esse documento para a gente, né? O primeiro passo que a gente faz? A gente vai lá no portal de serviços e vai fazer o registro dessa documentação, né? O registro do BL dele a partir dessa documentação. A gente vai lá no portal de serviços, né? Faz o login, né? Vai lá na opção registro, insere todas as informações da documentação, né? A gente pesquisa o BL, enfim. Seleciona lá o tipo de documentação do cliente, CDI, SEMA DTA, coloca o número do documento, a data de registro, né? O valor CIF, FOB, despachante, data de desembaraço. Beleza, feito isso, a gente aguarda, né, o tempinho de rodar o job, que é de 5 em 5 minutos, né? E depois a gente faz a chamada do BL lá no SAP, tá? Através de uma transação que tem lá no SAP, a gente faz a chamada do BL, gera a ordem de serviço no SAP, né? Essa ordem de serviço ela vai conter o serviço básico que o cliente tem que pagar. Puramente falando, é armazenagem e movimentação da carga, tá? São 2 serviços básicos. Os outros serviços acessórios vai existir se ele solicitar, né? Ou um posicionamento, um fornecimento de tickets, né? Algo desse tipo. Então, a gente gera a OS, a ordem de serviço do cliente no SAP, e nos próprios SAP mesmo a gente emite a estimativa, o PDF, né? E envia para o cliente. Então, esse é um processo de estimativa de cálculo, né? Para o usuário que está fazendo aqui no faturamento, isso já está no, vamos dizer assim, está no sangue, ele faz por osmose, ele tem vários processos por dia e isso para ele é muito fácil. Então, esse momento de averbar e chamar o processo no SAP, né? Por trás ele tem ali o N4 e o Billing, tá? Os eventos que ficam lá no Chargeable, né?
e os eventos passam pelo billing, sofre a precificação, ou tabela pública ou tabela negociada, dependendo do acordo do cliente. E a gente gera a ordem de serviço no SAP, gera a estimativa, né, o PDF em si, e envia para o cliente. Então, esse é o processo de estimativa, né, bem básico, né. Beleza, feito isso. Oi. Só um minutinho, porque parece que a Emily e a Flávia não estão te ouvindo. Deixa eu ver se é algum problema aqui. Agora já estou. Ah, já está? Ah, tá bom. Tá, então, beleza. Então pode seguir, Lincoln. Tranquilo. Então, olha só, alguma dúvida nesse processo de estimativa? Vocês conseguiram ter uma visão macro do que é, como é que ele funciona? Alguém tem alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Não, né? Então, beleza, eu vou... Da nossa parte aqui não, Lincoln, tem dúvida não. Tá, beleza. Então, olha só, essa parte de estimativa de cálculo é isso, tá? Não tem muito mais o que falar dela. Então, eu vou começar aqui pulando de estimativa para o faturamento de... Opa, peraí. Para o faturamento de importação em si, tá? Deixa eu só abrir aqui a instrução de trabalho. Esperar um pouquinho. Beleza. Então, o faturamento de importação, ele é continuidade do processo de estimativa, tá? Para o cliente que efetua o pagamento à vista, né? Que ele não tem acordo para boleto bancário, ele tem que pagar à vista para tirar a carga, o processo de faturamento é a continuidade da estimativa. Então, caiu o Wi-Fi aqui. Lincoln? Vê se caiu o Wi-Fi. Não. Lincoln? Meu caiu. Ele tá aparecendo lá na tela dele, tá mexendo aqui. Aqui tá um Caiu a apresentação. Oi. Ficou mudo aí? Tá ouvindo? Você estava falando alguma coisa? Estão escutando? Não. Agora estou. Tá, beleza. Não, deve ter dado uma queda aí. Tá, conseguem ver a tela? Sim, estou vendo a tela. Tá. Só voltando, o processo de faturamento à vista, ele é a continuidade da estimativa de cálculo, né? O cliente, ele recebeu a estimativa no primeiro momento, agora ele está enviando para a gente o comprovante de pagamento. A apresentação parou de compartilhar com a gente. Acho que está tentando reconectar agora. Ah, voltou. Voltou? Voltou, pode seguir. Beleza. Dá para ver? Ok. Sim. Então, olha só, ele envia o comprovante de faturamento para a gente, o comprovante de depósito, tá? Do que ele pagou, do valor que ele tem que pagar. E como já existe uma OS de serviço no SAP, a gente não faz mais nenhuma tratativa, nem no portal. Oi? Estão escutando? Oi, voltei. Sim, Tá difícil. Sim. Gente, se eu cair, pode continuar, porque eu não quero atrapalhar, tá? Beleza. Dá para ouvir, pessoal? Tá ok? Sim, pode continuar. Beleza. Então, o cliente enviou o comprovante, já tem ordem de serviço no SAP, a gente só faz o processo de faturamento no SAP mesmo, tá? Todo o processo de faturamento no SAP. A gente, né, anexa o comprovante na ordem de serviço, dispara o workflow, né, que a gente chama, o work item, dispara para a área financeira, né? O pessoal lá de Santos da área financeira pega esse comprovante e confirma se realmente esse crédito está feito. Oi. Pode tocar. Beleza, tranquilo. Então, a área financeira confirma se o valor está na conta, eles aprovam a ordem de serviço, o workflow, né?
isso retorna uma mensagem de e-mail para a gente, via Outlook, né? Que o financeiro confirmou esse valor em conta, e a gente desbloqueia a ordem de serviço e emite a nota fiscal, né? O SAP ele gera o RPS ali, né? Que essa informação do RPS retorna para o billing, né? Retornando para o billing, a invoice fica com um status diferente, com status final, e os eventos ficam com status invoiced, né? Lá no N4. E a data de armazenagem daquela unit é gravada lá num campo lá da unit, que é o storage pay through date, se eu não me engano. E essa data é a data que o sistema checa para validação do agendamento, tá? Então, o processo de faturamento à vista é assim, via comprovante, tá? E o faturamento a prazo é a mesma coisa, só não tem a figura do comprovante, só não vai existir o workflow para o financeiro, tá? A gente faz o mesmo processo, a verba no portal, chama no SAP, cria a ordem de serviço, e quando a gente cria a ordem de serviço, o SAP informa se aquele cliente tem condições de boleto, né? 10, 15, 20, 30 dias. A gente, visualizando essa informação, a gente desbloqueia a ordem e fatura, né? Emite o RPS e a nota fiscal, que é todo o processo realizado no SAP. Então, assim, o processo de importação é esse: estimativa de cálculo, faturamento à vista e faturamento a prazo, né? Feito isso, a gente emite a nota, envia para o cliente, né? Ele fica sabendo que a nota já foi emitida e ele também já fica sabendo que ele já está apto para efetuar o agendamento da carga, né? Ele vai fazer os procedimentos lá de gate para conseguir fazer a retirada da carga. Então esse é o processo de faturamento de importação: estimativa, faturamento à vista e a prazo. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Ô Lincoln, o Dativo quer te fazer uma pergunta. Na verdade, Tá, beleza, pode fazer. assim, o que acontece? Não ficou assim, para mim não ficou muito claro esse fluxo. Essa estimativa é solicitada pelo cliente, correto? Exatamente. E essa estimativa é calculado assim, são os valores, né, dos serviços. Isso. Serão serviços que ele tá pedindo, por exemplo, a armazenagem. Aí Isso, exatamente. o valor da armazenagem dele. E aí vem tudo escrito nessa estimativa. Isso, nessa estimativa de cálculo vem os serviços que estão apontados no N4 e ele tem que pagar, né? Sempre vai ter armazenagem para ele pagar. Beleza, aí encaminha por e-mail, né? O fluxo, vocês vão lá, eles cobram por e-mail, vocês encaminham para ele por e-mail essa estimativa. Isso, ele solicita a estimativa por e-mail, a gente gera a estimativa no SAP, né? E devolve para ele por e-mail novamente. Tá, existe então uma integração entre SAP e N4 que pega esse serviço lá que está tudo lá no N4, não é isso? Isso, existe integração entre N4, Billing e SAP, né? Coleta os eventos no N4, passa pelo Billing, joga o preço e integra no SAP para gerar ordem de serviço. N4, Billing e SAP, beleza, entendi. Exatamente. Aí essa estimativa para eles. Aí eles, com base nessa estimativa, eles efetuam o pagamento e encaminham o comprovante de pagamento para vocês. Exatamente. Ele encaminha o comprovante de pagamento, a gente, né, faz uma checagem, vê se o comprovante de pagamento realmente é o valor da ordem de serviço. Beleza, bateu o valor, a gente anexa o comprovante no SAP, na ordem de serviço, e encaminha via workflow, dentro do SAP mesmo, tá? Para a área financeira, lá em Santos, né? A área financeira. Pode ser uma pergunta assim, meio da pessoa que desconhece mesmo. Por exemplo, você calcula, é uma estimativa, certo? Essa estimativa é o valor final que o cliente vai ter que pagar? Ela é o valor final, ela é o valor até o momento que eu gerei a estimativa. Então, por exemplo, eu posso pedir uma estimativa a qualquer momento. O cliente pode pedir uma estimativa a qualquer momento. Não necessariamente os valores que estão ali vai ser o valor final que ele vai ter que pagar.
Não necessariamente. Esse valor que eu gerei é o valor até o momento que eu gerei a estimativa. Pode ser que serviço. Inclusive existe uma mensagem na estimativa dizendo que aqueles serviços, aquele valor, foram gerados até aquela data ali. Pode acontecer que exista mais apontamentos após a geração da estimativa. Tá, aí a outra dúvida do ativo é se o cliente pagou aquele valor que estava na estimativa e depois entrar mais algum serviço. Como é que faz para... Em qual momento que ele vai ter que pagar esses outros serviços? Então, olha só. Se ele pagou os serviços, por exemplo, ele pagou hoje, agora, 2,5 os serviços, e ele foi lá e efetuou o agendamento. Beleza. Se depois de meia hora ele foi lá e tirou sei lá, ticket de pesagem pelo portal, esse ticket de pesagem, esse evento fica apontado lá no Unifor, tá? Aí é uma outra questão. Inclusive tem um ticket, não sei se esse ticket está resolvido ou ele ainda está em aberto, que antes do cara entrar no gate-in, ele checa se tem eventos em aberto, tá? Eu não sei se checa ou não sei se teria que checar. Eu acho que tem um ticket em aberto referente a isso. Aí eu acho que travaria a entrada já no gate-in, se tivesse algum serviço em aberto, tá? Uhum. Entendeu? Mas paralelo a isso, a gente aqui no faturamento, a gente tem uma rotina mensal, tá? Da área de garantia de receitas, que a gente tira um relatório e verifica todos os eventos apontados após a saída da carga, tá? Então, a gente sempre acaba pegando, geralmente é fornecimento de tickets de pesagem, que fica em aberto, né? Que o cliente solicita depois que a carga já saiu, inclusive. E a gente faz a tratativa, ou a gente fatura ou o relacionamento ao cliente dá desconto. Entendeu? Tá, entendi. Mas então se aparecer um serviço antes dele entrar lá no gate-in, acusar que teve um serviço, o que tem que ser feito? O cliente tem que solicitar uma nova estimativa e efetuar o pagamento antes da entrada do veículo, é isso? Então, olha só, é porque tem um ticket em aberto que checa, não sei se está checando ou o sistema deveria checar, não tenho 100% de certeza. Deveria checar se existem eventos em aberto antes dele fazer o gate-in, tá? Eu acho que o desenho aqui que era para travar a entrada do caminhão antes, se nesse cheque ele identificasse eventos em aberto. Tá? Eu não sei se isso está funcionando. Não sei se isso está funcionando. Eu acho que não. Então, eu acho que ele consegue entrar se tiver apontamento em aberto. Se não estiver funcionando, então a gente consegue apontar um serviço depois que o cliente pagou e ele consegue retirar a carga com esse serviço aberto? Eu acredito que sim. Depois que ele efetuou o pagamento, efetuou o agendamento, né? E nesse meio tempo apontou um fornecimento, o desenho é que no gate-in já era para travar. Eu não sei se ele está conseguindo fazer o gate-in. Entendeu? Mas mesmo que ele consiga fazer o gate-in, a gente vai pegar isso na checagem do mês seguinte, de apontamentos que ficam em aberto depois que a carga já saiu. Oi, pessoal. Oi, Emily. Oi. Almir, eu não entendi a sua pergunta para o Lincoln. Eu perguntei para o Lincoln se depois que o cliente emitiu a estimativa e efetuou o pagamento dos serviços devido à Libra, aparecer mais um serviço tipo ticket de pesagem, a emissão do ticket de pesagem. Depois que ele efetuou esse pagamento dos valores anteriores, né, se ele conseguir agendar e retirar o container sem pagar esse serviço de ticket. Então, se ele fizer, por exemplo, uma solicitação de um serviço, que é um serviço novo, que foi aplicado lá no Unifor, né, um apontamento novo. Uhum. Antes do agendamento, que é o agendamento que é feito lá pelo site, aí o agendamento pega, mesmo que ele já tenha nota paga, ele vai acusar dizendo que ele tem um pendência financeira, e aí o faturamento precisa emitir a estimativa
para o cliente fazer o pagamento desse serviço. Nós, no tempo de projeto, tínhamos uma melhoria que era para colocar no pré-gate. Eu não lembro se era no gate in, se era no gate out. Eu sei que o Macena, lá na época, não queria colocar no... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Tá. Então, eu não sei se o Macena, na época, não quis colocar no gate out e o processo ficou indefinido se seria no pré-gate, no gate in ou no gate out. A trava para bloqueio de retirada de carga. Então, ela ficou por conta do agendamento e essa validação que o faturamento faz. Mas no gate não tem trava sistemicamente que fale, olha, tem pendência financeira. Isso sim, deveria ter sido feito, mas acho que teve uma discussão deles que seria prejudicial para a carga já no gate, entendeu? Entendi. Eu acho que o ideal seria no pré-gate mesmo, né? Porque aí a gente não prende a carreta aqui dentro, né? Do transportador não tem culpa se o cliente não pagou algum serviço. Isso. Então, assim, até o agendamento, ele tem sim a validação, ele tem um bloqueio. Se ele for fazer o agendamento de um ou de mais containers daquele BN, no caso, ele vai fazer a validação. Ele vai percorrendo, né? Se eles todos já têm pagamento efetuado, se algum não tiver, ele recusa. Ele diz que tem pendência financeira. Isso, exatamente. Tá esclarecido. Obrigado, Emily. Beleza? Tranquilo? Nada. Pode seguir aí, Lincoln. Então, assim, de qualquer maneira, se existir algum evento, né, após a saída da carga, né, a gente vai pegar ele na conferência do mês seguinte, numa rotina aqui de garantia de receitas. E a gente tem observado isso. Geralmente, eventos de fornecimento de tickets de pesagem. Não chega a ser um financeiro relevante, não, tá? Não chega nem a R$1.000. Então, assim, referente a isso, apontamentos que possam ficar para trás, a gente tem essa checagem, entendeu? Então, para a questão de faturamento de importação, acho que a gente encerrou, tá? Não tem mais o que falar. Depois que a nota fiscal foi emitida, o cliente agendou, ele faz lá a retirada da carga dele, né? Beleza, então a gente pode pular aqui para faturamento de exportação, tá? Que faturamento de exportação, ele é totalmente diferente do de INPE, tá? Como é que ele inicia o faturamento de exportação, né? Opa, peraí. O faturamento de exportação é o seguinte, basicamente a gente cobra 3 serviços para o cara, que é a liberação de embarque, né? A pesagem, se ela foi desembaraçada aqui no nosso terminal, e a armazenagem, se ele sair do período free, tá? E outros serviços, se a carga for rolada, se a carga for posicionada, enfim, quando é exportação de bagagem, geralmente tem um posicionamento ali que a gente tem que cobrar da pessoa física. Então, faturamento de exportação, deixa eu só abrir aqui a instrução de trabalho, rapidinho. O faturamento de exportação, né, a gente tem a abertura ali do gate, né, os clientes vão depositando os containers, né, de exportação para embarque. Nesse mesmo momento, eles vão solicitando a presença de carga para a área de prontificação, né, envia lá o formulário para o Henrique ou para o Thiago da área de prontificação. Eles vão fazendo a presença de carga, presenciando no Syscomex. E o passo seguinte é o pessoal que faz o despacho das cargas, né, dos containers. Então são esses 2 momentos que precedem o faturamento, a presença de carga e o despacho, tá? Então tudo que foi presenciado, que foi despachado, que embarcou, né, aconteceu a operação do navio, depois que o navio fechou, o pessoal lá da operacional, lá do SAM, fechou o navio, inicia a integração dos eventos que foram apontados no N4,
com o billing e com o SAP. Isso ele faz automaticamente, tá? Ele vai pegando os eventos que ocorreram e embarcaram naquele navio, passa pelo billing, sofre precificação, né? E integra com o SAP. Então, depois que... Isso para eventos de exportação e para os eventos de operação portuária também, que eu vou falar no próximo passo. Então, assim, parece que é questão só de apertar um botão, né? O desenho realmente é esse. Depois que embarcou tudo, gerou os eventos, passou pelo billing, integrou no SAP automaticamente, e a gente vai lá no SAP, libera a ordem de serviço e emite a nota fiscal. E aí a gente encerra o faturamento de exportação. Só que nesse meio tempo, nesse processo, existem os gaps, né? Primeiro gap, se o cliente não tiver cadastro. Se o cliente não tiver cadastro no SAP, se o cliente não tiver cadastro no SAP, o processo de integração não ocorre automaticamente. Ele dá um erro, ele na verdade não integra, né? Aí vocês vão me perguntar, mas como é que a carga embarcou e o cliente nem tem cadastro no SAP? Pode acontecer, inclusive aconteceu, né, de ter 55 cadastros de pessoas físicas, cargas que embarcaram e não tinha cadastro no SAP. Então, no primeiro momento, a prontificação ela vai ali, faz o cadastro do cliente lá no Unifor, na aba Shipper, né? Faz o cadastro, só para poder conseguir fazer a presença de carga e o despacho, né? Só que nesse meio tempo, a carga embarcou, o navio operou, fechou, e eles não retransmitiram a documentação para a área de relacionamento ao cliente para solicitar o cadastro do cliente no SAP. Tá? Hoje o fluxo é esse. Eles fazem o cadastro ali rapidinho do cliente no Unifor para poder fazer a presença de carga e o despacho, né, a procuração do cliente. Fazem os procedimentos dele lá, da área de quantificação, presencia, despacha. Eles encaminham essa documentação para a área de relacionamento com o cliente, né? E o relacionamento com o cliente, eles abrem um chamado, um incidente, solicitando o cadastro do cliente no SAP. Se esse cadastro do cliente não acontecer antes do fechamento do navio, isso impacta na geração automática da OS, da integração do Unifor, Billing e SAP. Tá? Então, quando fechou o navio, a gente tem que faturar a exportação. A gente faz um filtro no Unifor de todos os eventos que aconteceram para aquele navio e todas as cargas que embarcaram. E a gente faz uma varredura do que ficou em aberto, do que deu erro, do que não integrou, tá? Apontamentos que a área de quantificação faz na presença de carga, faz um apontamento, lança uma presença de carga, opa, lancei errado, excluo, e lanço novamente. Esse evento essas duas presenças que ele lançou ficam com 2 eventos de liberação, tá? Então a gente também tem que checar isso, se o Henrique e o Thiago lá não lançaram uma presença errada, excluíram e ficou um evento a mais e a gente não tem que cobrar do cliente, entendeu? Quando eles esquecem também de lançar lá o número do NT, né, de cargas que foram presenciadas em outro recinto e só entraram no nosso para embarcar. Se eles não preencherem essa informação, né, isso já foi falado várias vezes, o sistema acaba apontando o serviço de pesagem, né? E a gente também tem que fazer esse cheque antes de faturar tudo. E outra questão também são as cargas que, por consequência de um atraso de um navio, né, ou foi um atraso da Libra ou atraso do armador, e o armador não conseguiu atracar o navio naquela janela pré-determinada, essas cargas que estão no free time, a carga acabam perdendo o free, entrando no 8º, no 9º, no 10º dia. E a gente também tem que analisar isso para ver se esse segundo período de armazenagem vai ser cobrado do cliente, do exportador ou do armador, ou se o relacionamento com o cliente vai entrar com a tratativa de desconto, entendeu? Então, o faturamento de exportação é esse. E mais um gap que a gente tem, inclusive acho que a Flávia, não sei se a Flávia ou a Kelly, elas vão conseguir falar melhor sobre isso, que é mais de um cliente financeiro no mesmo booking, tá?
isso também acaba gerando um problema, porque se tem dois ou mais clientes que estão embarcando seus contêineres dentro do mesmo booking, né? E para cada cliente eu gero uma presença de carga separada, cada um vai ter a sua DDE, e se lá no momento do despacho eu despacho os dois contêineres numa única vez e eu seleciono um CNPJ para o despacho, acaba que um cliente ele vai pagar todos os serviços dos outros clientes, porque a lógica atual é que o CNPJ, para ser considerado para faturamento, é o CNPJ do cliente do despacho. Entendi. Como é que vocês fazem para resolver esse caso, ô Lincoln? Para desmembrar essa cobrança, né? Jogar cada serviço para cada cliente corretamente, entendeu? Esse é mais um dos gaps. E também tem um gap de container part que a gente também tem que analisar se tem container part e desmembrar a cobrança. Isso a gente faz tudo no billing, tá? A gente retorna o processo, né? Exclui a OS no SAP, exclui o invoice do billing, dá uma olhadinha lá no Unifor, vê quais eventos tem, dá uma olhadinha no relatório de presença de carga no portal e vê o que foi presenciado para cada cliente, para cada container, e a gente vai fazendo o desmembramento lá no billing, tá? Então, esses são os gaps que a gente tem do faturamento de exportação. Mas uma visão macro é o seguinte: entrou no terminal, presenciou, despachou, embarcou no navio, fechou a operação do navio, começa a ocorrer as integrações automáticas entre N4, Billing e SAP, né? Se tudo acontecer perfeitamente, a gente só emite a OS, a ordem de serviço no SAP, gera nota fiscal, né, detalhamento e boleto, e envia para o cliente. Então, esse é o processo de exportação, né? Foi desenhado para que ele seja bem fluido, tá? E também tem uma outra vantagem, que no SAP a gente também consegue faturar em massa. A gente não precisa entrar OS a OS e faturar processo a processo. A gente seleciona, né, todas as OS daquele que fechou para aquele navio e fatura tudo de uma vez. A gente literalmente apertar um botão e faturar tudo de uma vez. E aí o SAP vai gerando as notas fiscais, a gente vai salvando e faz o envio dessa nota fiscal para o cliente. A gente já tem aqui né, um histórico, um banco de dados de endereços eletrônicos, né, de cada cliente, de exportação, de importação também, e a gente envia o faturamento para esses endereços já pré-cadastrados, né? Então, esse é o faturamento de exportação. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para perguntar? Lincoln, a Flávia. Deixa eu só matar minha curiosidade. Esses problemas aí de não ter o cadastro no não ter o cadastro cliente, tem muitos casos ou não? Então, hoje a gente não tem muito, porque a gente já entrou num fight com a prontificação e o relacionamento, tá? E hoje esse processo está mais ajustado. Eles entenderam que eles é que estão com a documentação na mão e eles precisam repassar para o atendimento para começar o start do cadastro no SAP, entendeu? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Temos não, Lincoln. Não, Pode né? seguir. Tá, beleza. Então, esse é o faturamento de exportação, tá? Não sei se vocês conseguiram ter uma visão aí bem generalizada, bem macro do que é o faturamento de exportação. Vou fechar aqui a instrução e a gente vai pular para o faturamento de operação portuária, né? Vamos lá. Eu acho que faturamento de operação portuária é o mais
para mim, é o mais fantástico, é o melhor dos faturamentos, em termos de operação mesmo, tá? Então, olha só, o faturamento de operação portuária é literalmente cobrar o que aconteceu na operação do navio, tá? Os embarques, as descargas, as remoções, as tampas, os shifting. Então é o seguinte, né? Aqui a instrução de trabalho aqui é igual todas as outras, tá? Beleza, o navio atracou, operou, né? Aconteceu toda a operação nele. O pessoal lá do SAM fecha o navio, né? A gente recebe o e-mail automático, né? De que aquela visita já foi finalizada e está apta para ser faturada. Então, o que a gente cobra no faturamento de operação portuária? A gente cobra as descargas das unidades, a gente cobra os embarques, tá? Vazio e cheio. A gente cobra as remoções. O que são remoções? São contêineres que são removidos do navio, só para dar lugar para tirar outro, tá? Ele é removido de uma posição do navio e depois ele é colocado de novo, embarcado de novo no navio. Então, essa é a remoção, tá? Que é a remoção via caixa, quando ela desce, ela bate, assim, grosseiramente falando, bate no chão, depois sobe para o navio. E também tem as remoções a bordo, que são remoções que não batem no chão, não descem. Elas são removidas no próprio navio mesmo, de uma posição para outra. Tem também as movimentações de tampa, que hoje em dia nenhum armador mais paga por movimentação de tampa, tá? São aquelas tampas de porão, né? Não sei, quem trabalha no terminal já viu uma operação do navio, sabe, ou já viu eles tirando aqueles tampões do navio. O que a gente cobra mais? A gente cobra também o overtime. O que é um overtime? São as tarifas diferenciadas do final de semana. O overtime ele começa do sábado à noite às 19 horas e termina no domingo, termina na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, nesse período que o navio opera de sábado 7 horas da noite até domingo, segunda-feira, até segunda-feira, 7 horas da manhã, as tarifas são diferenciadas. Eles pagam adicionais na descarga, no embarque, no transbordo, nas remoções, em tudo. Eles também pagam tarifas diferenciadas para movimentações de contêiner com excesso, contêiner IMO, né? Contêiner de transbordo também tem uma tarifa diferenciada. Isso é para os armadores, tá? A gente cobra para os armadores. Então, beleza. O navio operou, né? Fechou, a gente recebeu o e-mail de fechamento, do fechamento daquela visita, e a gente começa a faturar. Mas antes, a gente espera o recebimento do TDR, tá? O que é o TDR? O TDR nada mais é que um arquivo em Excel que o pessoal lá do SAM preenche, as movimentações que ocorreram para cada armador, né? Envia para o planner daquele navio, né? Se o navio é na Hamburg Sud, ele preenche o TDR da aliança da Hamburg Sud, envia para o planner da Hamburg Sud. O planner dando ok para aquelas movimentações, a gente utiliza esse TDR como base, porque a informação do planner do navio é como se fosse um ok para a gente iniciar o faturamento, tá? Beleza, a gente entra no Unifor, tira o relatório de movimentação que aconteceu naquele navio, a gente tira o relatório também de tampa, da movimentação das tampas que aconteceram naquele navio, né? E o que acontece? Da mesma maneira que na exportação acontece a integração automática dos eventos, integra automático no billing e gera OS no SAP, na operação portuária também, esses eventos são integrados automáticos, no billing e no SAP, né? Feito isso, teoricamente a gente já poderia faturar, mas hashtag só que não. Por quê? Porque a gente tem que fazer as divisões. O que são essas divisões? Por exemplo,
Tem containers que são manifestados no Syscarga, os vazios, que são manifestados para Hamburgo Sud, no Syscarga. E no Unifor também tem o Line Operator, é para Hamburgo Sud. Só que a gente cobra para aliança, porque isso é uma convenção do contrato. Todo vazio da Hamburgo Sud que descarrega ou embarca, a gente cobra da aliança. E fora os outros acordos de joint, o joint Conosur, que sempre opera com a gente, sempre tem rateios entre Rapag, Companhia Libra, CSAV Austral. Então a gente não pega aquela ordem de serviço e vai no SAP e fatura. A maioria das vezes a gente tem que voltar ao processo, excluir as invoices e começar a fazer esses rateios, né? Rateio de quantidade mesmo. Então, só para vocês terem uma noção, cada descarga de uma unidade, seja de 20, 40, cheio ou vazio, ele gera um apontamento no Unifor, como se fosse um apontamento de carregamento na importação, né? Então, cada descarga, cada embarque, cada remoção, ele gera um apontamento no Unifor. Esses apontamentos eles são faturados para o armador, dependendo do que o pessoal lá do SAM preencheu no TDR. Né? O Unifor pode ter 50 descargas para Hamburgo Sud, mas se lá no TDR está 40 para Hamburgo Sud e 10 para Aliança, a gente vai ter que faturar 40 para Hamburgo Sud e 10 para Aliança, e não faturar os 50 para Hamburgo Sud que estão no Unifor. Então existe esse rateio aí, essa convenção de contrato. Geralmente o pessoal do SAM fala que é uma questão de bandeira do navio, bandeira do Line Operator. Então a gente tem que fazer essas divisões aí no billing. Quando o navio opera no período de overtime, o billing ele não foi desenhado nesse momento para fazer o cálculo do overtime, tá? Então o overtime ele continua sendo feito numa planilha acessória. A gente coloca a quantidade de movimentações que aconteceram para cada armador no horário extraordinário, né, no overtime. E a partir de uma tabelinha de preço que o comercial lá tem de cada armador, a planilha ela faz o rateio do overtime. E esse valor que gera do overtime, que é desse horário, né, extraordinário, a gente coloca manual na invoice, no billing. A gente gera a invoice e coloca o valor do overtime manual, na mão, né? Então, ficou convencionado que o overtime seria na mão desde o início da implantação. E a gente faz assim desde então. Então, beleza, a gente gerou ordem de serviço ali a gente gerou a invoice no billing, gerou ordem de serviço no SAP. Tem armador que a gente não pode emitir automaticamente, a gente tem que esperar a APO, né, a Purchase Order, que nada mais é que um número de compra que a gente envia para a fatura para o armador, né, ele tem até 48 horas para retornar com essa PO. A gente pega esse número de PO, coloca na ordem de serviço no SAP e emite a nota. Então, a nota vai sair com aquela numeração ali, como se fosse a ordem de compra dele, que ele tem que fazer o pagamento da nota fiscal, né? Feito isso, faturado todos os serviços que ocorreram na operação portuária, para cada armador, a gente finaliza o processo de operação portuária, tá? Assim, só tentar explicar para vocês, para ter uma visão melhor. A gente não fatura uma única nota para aquele navio, tá? Tem pessoas que pensam que a operação portuária é faturar uma única nota para o dono do navio. Na verdade, não. A gente fatura uma nota fiscal para cada armador que movimentou naquele navio. Por exemplo, se desceu 10 containers da Rapag e 10 da Hamburgo Sud, a gente tem que cobrar os 10 para a Rapag e os 10 para a Hamburgo Sud. E não uma única nota só para o dono do navio, contemplando todas as movimentações. A gente, na verdade, já faz o trabalho para o dono do navio. A gente já rateia as cobranças para cada armador. Beleza, feito isso, a gente emite a nota no SAP, é o mesmo procedimento. Salva o boleto bancário, salva o detalhamento, né? E envia a cobrança para o armador. E a gente encerra o faturamento de operação portuária.
né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma coisa? Pergunta? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Tá tranquilo, Lincoln. Pode seguir. Não, Beleza. Lincoln, obrigada. Beleza. Então, olha só, né? Acabou a parte de operação portuária, a gente encerrou. E vamos lá, tem um navio químico. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar no navio químico, tá? Quem trabalha no terminal já viu aqueles tubos que passam aí de soda cáustica, ar comprimido, né? Essas tubulações são para abastecer o navio químico, né? Geralmente são navios ou da Petrobras ou de alguma outra agência que eu esqueci o nome agora, né? Vamos lá, o navio químico ele é abastecido com aquelas movimentações líquidas, né? Que é soda cáustica, ar comprimido, não sei se tem H2O. E o processo é o seguinte: o navio químico ele só atraca se ele pagar antecipado, tá? Ele não atraca se ele não pagar antecipado. Então, o que acontece? A agência marítima, ela pede uma estimativa aqui diretamente para a gente, para o faturamento, né? O que a gente cobra no navio químico? A gente cobra a movimentação em metro cúbico, tá? A gente cobra a estadia, né, que é a atracação dele no berço, e a gente cobra a movimentação em metro cúbico do que ele foi abastecido. Então, primeiro ele envia uma prévia do que vai acontecer na operação. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, soda cáustica. Então a gente faz uma prévia, uma estimativa é um Excelzinho mesmo, tá, que a gente tem. Que é a estadia, que é a atracação, a gente cobra de 6 em 6 horas. Tá? Então a gente envia uma estimativa de um período de atracação, que é 6 horas, e a gente envia também a previsão da movimentação do metro cúbico, que já tem um preçozinho fixo, tá? Não está na tabela pública, mas é um preço fixo da estadia e da movimentação. A gente faz essa estimativa, envia para o cliente, tá? Ele retorna para a gente com o comprovante de pagamento dessa estimativa. A gente segue aquele fluxo de workflow no SAP, a gente cria a ordem de serviço, dispara para o financeiro confirma o crédito em conta, retorna para a gente, e nesse primeiro momento a gente não emite a nota, tá? A gente só retorna pro agente do navio dizendo que, ok, o seu crédito está na conta, você pode operar no nosso terminal. Aí, o navio atraca, né, começa a fazer a operação, né? Terminando a operação, o pessoal eu acho que é do SAM, o pessoal aí da parte operacional, eles enviam a movimentação real que aconteceu nesse navio. Então, por exemplo, a gente fez a estimativa dele lá, com um período de atracação, mas ele ficou 2 períodos, a gente tem que fazer, a gente faz uma nota fiscal com aquele valor que ele pagou, né, que ele pagou à vista, e se ele movimentou mais ou ficou atracado mais do que um período, a gente emite uma nota complementar para ele, com boleto bancário, para ele pagar essa diferença. Então, inicialmente, ele paga para atracar, a gente emite a nota do que ele estimou para a gente, e num segundo período, depois que finalizou a operação, o pessoal aí do operacional envia um relatório com a movimentação real que aconteceu, e a gente vê se operou mais do que a gente estimou, a gente faz uma nota fiscal complementar, com boleto bancário, sei lá, 10 dias para ele poder pagar. Se ele movimentou menos, a gente vai emitir uma nota fiscal
com o valor que ele pagou no comprovante, e depois a gente vai emitir uma nota de crédito no SAP, que a nossa área financeira vai restituir esse valor, né, a maior para ele. Então, assim, faturamento de navio químico é esse, não tem muito mais o que falar. Também, eu tenho só uma coisinha para falar. No N4, esses apontamentos, eles ocorrem, tá? Tem um apontamento de estadia e tem um apontamento de movimentação. Eles ocorrem lá na abinha do Charge Marine, tá? Depois que finaliza, que o pessoal lá fecha a visita do navio, esse apontamento ocorre. Só que a gente não está faturando por esses apontamentos, tá? A gente continua fazendo de forma manual, da forma que a gente sempre fez. Porque no início estava dando alguns problemas, os apontamentos não apareciam, o pessoal da operacional não colocava a quantidade certa, ou o billing não fazia o cálculo certo. Então, o navio químico é um canal de distribuição que a gente tem menos problemas. Então, o que a gente decidiu? Vamos continuar fazendo de forma manual, né? E depois de um futuro, a gente volta para fazer a tratativa desse problema que tem de integração, né, dos eventos do N4 para o billing. Mas eles acontecem, tá? Foi previsto para ele ser faturado da mesma maneira que é faturada a operação portuária, via apontamento no N4, só que hoje a gente não faz dessa maneira, continua fazendo manual, tá? Então, assim, encerrou, não tem mais nada para falar de faturamento de Libra Terminal Rio, não tem mais o que falar. Importação, exportação, operação portuária e navio químico. Esses são os canais de distribuição que a gente tem para faturar no nosso terminal. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguma coisa para... Ô, Lincoln, será que tu podia mostrar para a gente lá as telas do billing, dizer para que serve, as que você usa, né, que vocês utilizam aí para interagir com o N4 ou com o SAP? Tem como você dar uma passada e mostrar para a gente? Tem sim. Vamos lá. Então, olha só, o pessoal operacional que faz ali a estimativa de cálculo, faz o faturamento de importação, eles não utilizam nem o N4 nem o billing, eles só utilizam portal e SAP, tá? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu fazer um login aqui, só para mostrar a tela. Beleza. Peraí. Alô? Oi. Oi, a gente caiu. De novo. Flávia, você tá aí? Flávia? Não, mas você tá ouvindo no Skype? Calma aí, gente. Agora. Posso dar andamento aqui? Chamei. Pode, Lincoln. Beleza. Todo mundo aí, né? Então vamos lá. Obrigado. Vou mostrar aqui para vocês a telinha que a gente utiliza no portal para fazer o registro e a verbação nos processos de importação, tá? A gente faz o login ali, né, normal no portal. A gente entra nessa telinha e aqui a gente vai averbando processo a processo, BL a BL, tá?
Deixa eu ver se eu consigo pegar um processo que já esteja averbado aqui. Vou dar uma consultada aqui nesse BL. Né? Então, ele vai me trazer informação do cliente, do importador, né? O armador, a viagem. O usuário, como ele já averbou, ele vai aparecer aqui o número do documento, né? Nesse caso foi uma ADI, ele averbou. O número do CEP mercante, tá? Inclusive já foi até faturado. Como é que eu sei que já foi faturado? Porque a data da armazenagem já aparece aqui, ó. Então esse é um processo que foi averbado e já foi faturado, inclusive. Aqui embaixo ele vai mostrar container, carga solta, o que tiver atrelado a esse grupo de mercadoria. Espera aí, rapidinho. Oi. Eu tenho algum relatório que eu consigo extrair de exportação para saber o valor da carga? Do FOB? Só prontificação. Mas eles conseguem extrair isso por algum relatório no NFO? Que eu conheça, não. Não, né? Só pelos documentos DDE, né? Também não. A menos que você peça uma consulta para TI. Uma consulta. Porque eles têm que lançar esse valor em algum momento. Eles lançam. Mas eu não conheço nenhum relatório que traga essa informação. Extrair, né? Valeu. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu. Voltei, gente. Então aqui, o portal de serviço, ele vai, aqui embaixo ele vai mostrar, né, a mercadoria que está atrelada àquele esse grupo aqui, que é o BL. Então, na outra abinha aqui, a verbação, as informações que a gente imputa para fazer a verbação da carga, a data do documento, que é a data que o cliente registrou, né, ou ADI ou ADTA, o canal de desembaraço, que a gente foi convencionado que a gente aqui, faturamento, sempre vai assumir o canal verde, e no momento que eu for entregar a documentação lá no setor de agendamento, o usuário lá vai ver qual o canal que realmente aquela carga caiu e vai fazer a alteração aqui. Mas para a gente aqui no faturamento a gente sempre assume canal verde. A data do desembaraço também a gente assume a mesma data do registro, né? Porque o cliente pede cálculo antes de desembaraçar a carga, ele pede cálculo ou pede faturamento antes de desembaraçar. Então aqui a gente informa o valor CIF, que é o valor utilizado para cálculos da armazenagem, tá? A moeda do CIF, o valor FOB, a moeda do valor FOB e o despachante, né? Leonardo Augusto. Então essa telinha aqui o pessoal ali usa diariamente, toda hora, tá? Para consultar, para verbar, para alterar, para excluir, fazer de novo. Então essa telinha aqui a gente usa bastante, já é bem conhecida. A outra parte que a gente usa, nesse caso já não é mais o pessoal que faz faturamento de importação, é mais a gente ali, né, eu, Simone, Lúcio, né, o Paulo, que faz faturamento de operação de exportação. A gente utiliza várias abas. A primeira é a aba de BL, que ela está customizada com filtro, mas é a telinha que a gente mais usa, tá? Principalmente agora para ver essa questão do CIF rateado. A gente dá uma conferidinha ali se o container vazio está atrelado ao HBL. Então aqui a gente utiliza essa telinha para consultar se um BL é master, se é um HBL, para ver qual é o consignatário. Às vezes esse consignatário aqui não é igual ao que está na DI, é diferente, a gente só dá uma checada. O que mais a gente usa aqui? Espera aí, rapidinho. Não faz o depósito, não. A Clara já está fazendo lá. Já está fazendo? Tá. Obrigada.
A gente usa essa tela também para ver se está sem informação de nick, às vezes está sem informação, um caso ou outro está sem informação de nick, a gente não consegue fazer a verbação lá no portal. Às vezes é um BL que veio do aeroporto internacional, do Galeão, veio do aeroporto, e ele está cadastrado aqui como AWB, e AWB a gente não consegue fazer a verbação no portal, né? Então o armazém tem que vir aqui e alterar o BL type para a gente conseguir fazer a verbação. Então essa telinha aqui é a telinha do BL, tá? A gente usa para essas finalidades. Outra abinha que a gente também usa é a abinha do Chargeable. É a aba que a gente mais usa, né? Para a gente consultar, extrair filtro, apontamento, ver o que está em aberto, né? Aqui também está com filtro, tá? De exportação. Então aqui a gente consulta tudo, vê o apontamento que está em aberto para aquele BL, faz filtro, a gente gera relatório de apontamentos que foram feitos após a saída da carga, consulta apontamentos de armazenagem e rolagem para o armador, né, que a gente tem uma cobrança paralela aí de armazenagem e rolagem para o armador. Então aqui a gente consulta tudo relacionado a apontamento, a gente consulta aqui. Quem é que vai pagar, quem é que não vai pagar, quem é o PID, container, cbuffer, exportação, data de entrada, start time, a gente consulta tudo aqui. Essa telinha é mais consultada. A gente também consulta a aba de registry, né, que também está com filtro. Às vezes acontece da gente averbar um PL com uma DI errada. A gente pega um BL e averba com uma DI que não tem nada a ver com esse cliente. Ou seja, acontece troca de documentação, tá? É um processo manual e a gente às vezes troca. Então a gente tem que, eu dou uma consultadinha aqui no registry, eu vejo se aquele BL já foi averbado com uma DI errada, né? Ver quem averbou também, se está cancelado, foi averbado, foi cancelado. Essa também é uma abinha que eu uso aqui. Essa outra aba de shipper a gente consulta, eu geralmente consulto para ver CNPJ do cliente. Às vezes tem um cliente que tem diversos CNPJs. Se ele já tem cadastro no SAP, o ID vai aparecer aqui. Ou se o pessoal lá da área de cadastro do SAP realizou e não integrou, aí o ID não vai aparecer aqui, entendeu? Aqui a gente usa para consultar. Se o cara é jurídica, se é pessoa física. E aqui a gente também usa para ver qual despachante está vinculado para esse cliente, né? A gente consulta o cliente e vê aqui se o despachante está válido, né, para a gente poder fazer a verbação. Se ele está válido ou se ele está vencido, ou se não tem nenhum despachante cadastrado. Essa é outra abinha. A aba de Vessel Visit a gente também usa bastante para ver as previsões, né? Geralmente do que vai atracar e do que já operou. A gente usa muito ela no final do mês, porque se o navio operar domingo e fechar domingo, a gente tem que vir faturar domingo. Se ele fechou sábado, operou sábado e fechou sábado, e é final do mês, a gente também tem que vir sábado faturar ele, para ele entrar na receita do mês. Tem uma outra abinha aqui que a gente usa, que é para extrair os relatórios de operação portuária, né? Relatório de movimentação que aconteceu na operação e relatório de tampa. Essa outra aba aqui. Nessa aba aqui a gente consulta os cadastros dos armadores, tá? Só para ver se ele tá com ID, às vezes ele está integrado, entendeu? A gente usa essa telinha aqui, mas não tanto. Chargeable Marine, a gente consulta
essa abinha para ver as remoções de tampa que aconteceram para aquele navio e o arfage, né, que é a cobrança da atracação do navio na operação portuária, que também é por período de 6 em 6 horas. Tá? Então a gente consulta aqui. Esses eventos que acontecem aqui no Marine também integram com o BILI, tá? Tanto no Chargeable Unit e no Chargeable Marine. Esses eventos que acontecem no Chargeable Marine são especificamente para apontamentos que ocorreram no navio, na operação do navio, seja ele um navio de contêiner ou um navio químico. Então, apontamentos que aconteceram no navio vão aparecer aqui, a remoção de tampa, a marfagem, e as descargas e os embarques, eles aparecem no Chargeable Unit porque é um evento da Unit. É uma Unit descarregada, é uma Unit embarcada, por isso que aparece na Unit. A telinha, a abinha de Unit, né, a gente consulta para fazer um inspect em Unit, né, geralmente para ver o time-in, time-out, a data do pagamento da armazenagem, a data do pagamento do RIF, né. Se é um container de exportação e o NT não foi preenchido, a gente também consulta, ou se ele foi preenchido depois que embarcou. Agents eu uso também, que é o despachante, consulto um despachante aqui, às vezes em 1 e 2, e a aba de Event Type, para ver se um evento é billable, se ele não é billable, se ele está flegado para splitar, para transferir, às vezes ele tem uns eventos que não está splitado, era para estar splitado, né? E tá, essas são basicamente as abas que a gente usa aqui no N4 relacionada com a visão de faturamento, tá? Billing, voltando indo para o billing. A aba mais usada é a aba de invoice, tá aqui com filtro. Essa abinha de invoice, né, a gente usa ela direto, é a tela mais usada. A gente consulta as invoices que foram geradas para qualquer tipo de faturamento, qualquer canal de distribuição, INP, ESP, operação portuária. Aqui a gente também consegue consultar a memória de cálculo, né? Consultar a memória de cálculo do serviço de armazenagem, um serviço que é feito por metro cúbico, por tonelada, né? Se um cliente tem um acordo, ele é isento, o serviço aparece zerado também no cálculo. Então, deixa eu pegar esse aqui, ó, Halliburton. A gente dá uma checada aqui também, às vezes, para olhar o período que vai vencer a carga do cliente. Esse aqui, no caso, vai vencer dia 12/5, né? Tem armazenagem, tem movimentação, a gente consegue ver a quantidade de períodos, primeiro período, segundo, terceiro. A gente vê se der algum erro na invoice, né, na geração da invoice. Se aparecer algum erro, ele vai informar aqui, né? Às vezes é um erro de tarifa, ou às vezes é um erro de regra de cobrança, né? E a gente tem que informar a área comercial, a Fabiana. Tem que informar a Fabiana para ela ou ajustar a tarifa ou ajustar a regra. Às vezes está errado e o processo não passa aqui pelo billing. Então essa é a abinha de invoice, né? Aqui tem o número da invoice, quando ele integra com o SAP, tem o número da OS que gera lá no SAP. Se um processo está emitido, vai aparecer aqui um número do RPS, tá? CNPJ do cliente, razão, o valor da invoice, aparece aqui também, ó. Opa, 1 milhão aqui, ó. Customers é a abinha que a gente consulta os clientes, né? A gente também dá uma olhadinha para ver se o ID SAP aparece aqui. Às vezes é um cliente que está sem ID SAP e ele não integra, tá? A invoice não integra com o SAP, aí não gera OS. Tem a abinha de contracts que a gente consulta, mas a gente não tem total acesso, e não é para ter mesmo, tá? Quem tem total acesso nessa aba é a área comercial e de pricing, né?
aqui onde eles cadastram as tabelas e acordos, né, de cada cliente. Aqui tem uma tabela pública de 2016, está aqui. Cadastra-se os serviços, os acordos, percentuais. Então, essa telinha aqui é mais usada pela área comercial. Às vezes a gente usa só para poder consultar, para ver se um serviço ele está aqui na tabela. Por exemplo, se o cara não paga carregamento, vai aparecer aqui carregamento com um valor zerado, tá? Então, geralmente a gente consulta só para dar uma visualizada. Quem tem total acesso é Ô, Lincoln? Lincoln? Tá ouvindo a gente aí? Lincoln? 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 Consegue ouvir a gente aí? Emily? Emily, Flávia? Desconecta tudo do Wi-Fi, conecta tudo, né? Sei lá. Isso, confia. Acabou de fazer? Passou de novo. Merda, cara. Porra. Isso que estranho, cara. Essas conexões malucas. Não, melhor, vou sair da reunião. Eles vão parar de falar.